Uma relação de causa e efeito. Dizem que em épocas passadas nossos ancestrais eram governados por instintos, como os animais irracionais. Alguns acreditam que o homem primitivo descendeu do macaco. Por um lento processo, desconhecido e inexplicável, dizem, ele se desenvolveu pouco a pouco e finalmente aprendeu a controlar as coisas pela razão. Como resultado de conclusões especulativas sustentadas em nome da ciência, homens e mulheres de erudição, como também pessoas comuns, rejeitaram a revelação como um monte de fábulas e histórias de mulheres velhas. Então, em seu esforço para classificar o homem em várias categorias de desenvolvimento mental, encararam os aborígenes como pessoas subdesenvolvidas que não alcançaram o estágio intelectual do homem moderno na suposta árvore evolucionista. Não há evidência histórica para confirmar essa ideia vesga. A história mostra que algumas tribos primitivas tinham muitas regras bem estritas de conduta moral antes da interferência do instruído homem branco, regras que deixariam o homem moderno envergonhado. Os anais dos tempos remotos apontam para o fato de que muitas tribos antigas se deterioraram ao seguirem o mau exemplo das nações mais avançadas. Assim perderam o conhecimento de Deus e colheram as consequências. Seu retrocesso é uma advertência para nós. Se continuarmos andando na direção errada, a sina dele será finalmente nossa também. E alguns desses efeitos já podem ser vistos em nossos dias. Infelizmente, os homens preferem ignorar o registro dos juízos que caíram sobre cidades por causa da pervertida conduta dos habitantes. Um desses relatos é a destruição de Sodoma e Gomorra. Jesus disse que, pouco antes da sua segunda vinda, os pecados desses ímpios lugares estariam espalhados na terra. Como aconteceu nos dias de Noé, como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló. Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Isso está em Lucas, capítulo 17, versículos 26, 28 e 30. Afortunadamente, ainda há muitos homens e mulheres de mente sobria no mundo. Esses raciocinam da causa para o efeito. Veem que o curso errado de algumas nações que legalizaram o casamento do mesmo sexo somente pode trazer desastre após desastre. O pecado é um intruso que cega os olhos dos homens a ponto de não poderem ver que a causa do seu sofrimento está neles mesmos, em seus corações, em suas ações, em suas próprias vidas. E não podem, com justiça, culpar a Deus por suas misérias, porque Deus os tem alertado através de sua palavra escrita, a Bíblia. Mas eles não têm dado atenção, portanto são inteiramente responsáveis por suas ações. Como o licencioso estilo de vida defendida pela nova moral, as doenças venéreas estão retornando rapidamente. Ao mesmo tempo, os novos tipos dessas moléstias estão aumentando. A situação não seria tão frustrante se os que são direta e conscientemente responsáveis pela aquisição dessas enfermidades fossem os únicos sofredores. Mas o que pensar, por exemplo, de um homem casado que vive uma vida promíscua, tendo relações com prostitutas e infecta sua fiel e inocente esposa? O quadro adiante de nós é ainda mais horrível quando pensamos nos recém-nascidos de mães com doenças venéreas. Muitas crianças inocentes se tornam mental e fisicamente retardadas ou são sujeitas a horrível sofrimento e morte, devido ao responsável comportamento daqueles que os trouxeram ao mundo. Herpes. A Revolução Social dos anos 60 levou a decência moral em grande parte ao exílio. A Revolução levantou sua impudente cabeça de maneira tão ousada que seus adeptos acreditavam ter feito uma conquista permanente. Mas depois de 20 anos de triunfo ilusório, as velhas dúvidas e os inquietantes temores começaram a infiltrar-se, ameaçando destruir a Revolução e trazer condenação política sobre seus defensores. Uma das razões para essa frustração é que a herpes, uma velha infecção viral, normalmente transmitida pelo contato íntimo, não pode ser curada. E pelo menos 20 milhões de americanos estão infectados. Estima-se que o futuro de sofredores tem aumentado em 500 mil de novos casos cada ano. O que é herpes? É uma infecção viral incurável, que é ainda mistério. Entre os vários tipos de herpes, os pesquisadores têm identificado o tipo 1, que causa infecção dos lábios, garganta e olhos, e a mais séria. Tipo 2, que causa infecção genital. Uma vez que o vírus penetra na pele, causa uma sensação de formigamento ou coceira. O trato urinário fica extremamente sensível. Bolhas podem aparecer dentro de poucos dias, depois da infecção. Depois de 4 ou 5 dias, as feridas começam a cicatrizar, e após 10 a 20 dias desaparecem. Mas o vírus não morreu. Alojado na pele ou no sistema nervoso, ele permanece em estado de dormência e torna a brotar de quando em quando.
As novas erupções podem ser causadas por diferentes fatores como períodos de tensão, estresse físico ou emocional, febre, superexcitação ao sol, fricção, algumas comidas ou certas drogas. Em muitos casos, a verdadeira causa de uma recorrência não pode ser identificada. Em raras ocasiões, se o vírus se aloja nos gânglios trigêmeos, ele vai até o cérebro, causando uma forma comumente fatal de encefalite. A herpes ceifa seu maior número de vítimas entre os recém-nascidos, dos quais são infectados mais de 60%, morrem. Os sobreviventes enfrentam um risco de 50% de cegueira ou danos cerebrais. Enquanto os escritores pornográficos e os diretores de filmes obscenos lamentam que a epidemia da herpes tende a neutralizar a revolução sexual e estragar seus negócios, os repórteres de jornais e revistas sugerem que a praga poderá mudar o padrão de namoro e alterar os ritos sexuais da América. Um escritor da área de São Francisco se expressou deste modo: a herpes é um ótimo argumento para a monogamia. Outro escritor, em um artigo publicado pela revista Time, disse: é um fato melancólico que a herpes tem reacendido velhos temores. Mas talvez não seja um fato tão infeliz, pois poderá ser uma causa primordial para ajudar e pôr fim à era da estúpida promiscuidade. Os monógamos agora têm mais uma razão para continuarem assim. Em virtude de todas as desgraças da enfermidade, o vírus pode ser inadvertidamente iniciado um período no qual o sexo será associado mais firmemente a compromisso e a confiança. Um terapeuta de Nova York afirmou: as pessoas estão desiludidas com o sexo livre e sentem-se aterrorizadas com medo de pegar a herpes para sempre. Não é de se admirar que a epidemia esteja levando homens e mulheres devassos a serem extremamente cautelosos. De fato, muitos namorados admitem de mau gosto que o vírus pode ser induzido o retorno da obsoleta moral cristã. AIDS. Os governos hoje têm sério problema com a doença conhecida como AIDS. Gastam muito dinheiro na tentativa de encontrar a cura. Mas em vez de tocar na raiz do problema, os corpos legislativos de alguns países estão legalizando a principal causa da moléstia. O mundo está grandemente alarmado ao ver que a doença está rapidamente ganhando terreno, envolvendo mais e mais vítimas. Claro, aqueles que pensam que todos os desejos do homem são naturais, não importa quão corruptos sejam, e que todas as vantagens devem ser satisfeitas, não podem ser deixados sem punição. Deverão cegar as consequências da sua escolha. A AIDS é só um dos muitos exemplos nesse sentido. Mas de um certo cientista, denominado a AIDS como a doença do século, a enfermidade começou a ser percebida pelos médicos dos Estados Unidos em 1980 ou 81. No fim de outubro de 1986, mais de 26 mil casos já tinham sido registrados. Os entendidos dizem que a praga se está espalhando rapidamente. O número de AIDS se duplica a cada 10 ou 12 meses, mas alguns pesquisadores da AIDS pensam que os casos conhecidos são somente o topo do iceberg. Em um artigo publicado na revista Newsweek, de 11 de novembro de 2002, lembra: é indiscutível, talvez até mesmo provável, que o mundo não conheceu o momento mais perigoso. Podemos ter mais medo da biologia e da física na mão dos bárbaros. É um fenômeno potencialmente mais destabilizador que qualquer ato de terrorismo. A doença normalmente começa com glândulas inchadas, febre, perda de apetite, perda de peso, fácil contusão e inexplicável hemorragia de qualquer parte aberta do corpo. Persistente diarreia, profunda fadiga, persistente perda de memória, contínua e frequente tosse seca, afta, ulceração superficial das mucosas, sobretudo na boca, herpes zoster, inflamação cutânea com erupção vesicular no trato de um nervo. Esses sintomas podem, é claro, ser associados com condições totalmente alheias à AIDS. Mas se qualquer uma delas se desenvolve e não pode ser facilmente explicada, o caso necessita de atenção de um médico competente. Fundamentalmente, a AIDS é uma doença na qual um vírus invade o corpo e quebra o sistema imunológico, destruindo as células T, as células sanguíneas brancas que põem em ação as defesas do corpo contra o vírus, os parasitas, os fungos, etc. Quando essas células defensivas são reduzidas, a porta está aberta para doenças oportunistas. Penetram no organismo e matarem o paciente. Relatórios médicos dizem que a AIDS é uma doença fatal. Até agora, 2 doenças certas de câncer, sarcoma Kaposi, e um tipo de pneumonia difícil de curar, pneumocystis carinii, têm causado quase todas as mortes relacionadas com a AIDS. O vírus da AIDS, HTLV3, é difundido pela relação sexual, particularmente homossexual, que é o principal meio de transmissão. Por isso a moléstia foi chamada de praga gay. Os homossexuais e as prostitutas constituem a mais comum fonte de infecção.
Os usuários de drogas que se injetam intravenosamente e compartilham agulhas estão em grande perigo de serem infectados. Os hemofílicos também são muito suscetíveis a essa terrível doença.